Beleza, então, pessoal, vamos para a parte de como escolher os nossos fundos imobiliários. O que a gente vai analisar no fundo para a gente escolher os melhores fundos para a gente. Então, meus queridos, a gente vai ver aqui alguns indicadores para a gente analisar nos fundos que a gente for investir, tá? Eu vou digitar aqui o ticker de um fundo, tá? Não é recomendação. Ó, já até apareceu aqui, BTLG11, que é um fundo de logística. O que é o fundo de logística? É o fundo de galpão logístico que a gente falou no início do vídeo. Um fundo de tijolo que investe em galpões e aluga esses galpões para essas empresas, como Mercado Livre, Amazon e por aí vai, tá? Primeira coisa que a gente vai ver, pessoal, é se o fundo ele é monoativo e monoinquilino, tá? Ou monoinquilino. Por quê? Eu não invisto em fundos que só tenha um ativo e que só tenha um inquilino. Por quê? Se esse inquilino sai, entendeu? Se dá problema nesse um ativo que ele tem, que é um prédio, um galpão, alguma coisa, já era, entendeu? Então, tem que ser multiativo e tem que ter vários inquilinos diferentes, empresas diferentes, beleza? Então, ó, aqui, ó, 24 ativos esse fundo tem. Aí nós temos aqui abaixo, ó, os ativos, os lugares que eles estão. Ó, estão no Rio de Janeiro, estão em São Paulo, na Bahia, Minas Gerais, ou seja, está bem diversificado. Esse site que eu estou usando é o Funds Explorer, tá bom? Então é só vocês acessarem aí. Então já vimos que ele não é monoativo, ele tem vários ativos. Para a gente ver se ele é monoinquilino, eu não estou achando aqui a informação, mas a gente consegue ter tudo no relatório gerencial do fundo, tá? Ó, últimos comunicados do BTLG11. Aí tem aqui, ó, relatório gerencial abril de 2024. Então vou clicar, vou abrir o relatório. Então, pessoal, olha aqui na página desse relatório. Aqui ele está mostrando, por exemplo, o top 20 locatários. Por aqui a gente já consegue ver. Top 20, tem mais de 20 locatários. Vamos ver a qualidade desses locatários? Ó, Coca-Cola, Pets, que está dominando o mercado pet aí, Alpargatas, Mercado Livre, Ambev, né? Bebidas, Amazon, Natura, Madeira. Olha quanta empresa, né? Total de locatários, 64 locatários, ou seja, multi-inquilino, tá? Esses 20 maiores locatários são responsáveis por 72% da receita do FII, como está aqui no relatório, tá bom? Então, você sempre vai ter todas as informações do fundo no relatório gerencial dele. Então, primeiro, check pra gente aí. Segundo que a gente vai ver, pessoal, é a taxa de vacância, que é o quanto do fundo ali não está sendo utilizado, beleza? Então, por exemplo, se a gente tem ali, só a título de analogia, pra você entender, tá? Você tem uma sala de 1.000 metros quadrados. Perdão, você tem um prédio de 1.000 metros quadrados. E aí você tem uma sala de 100 metros quadrados que está vaga. Logo, você tem um espaço vacante, uma vacância física de 10%. 100 metros quadrados, 10% de 1.000. Então, a sua vacância física, 10%. Tá? E uma outra coisa, e mais importante do que a vacância física, é a vacância financeira. Porque se tiver vago fisicamente ali, a gente já sabe que provavelmente não está rentabilizando mesmo, financeiramente. Agora, às vezes, pode ser que o prédio esteja todo ocupado, só que um inquilino esteja tendo dificuldade para pagar e não esteja pagando. Então, a vacância financeira chega a ser até mais importante do que a vacância física, onde a gente encontra no relatório gerencial. Então, ó, como vocês podem ver nessa página, a vacância financeira do relatório aqui mostrando desse fundo 2%. Então, ó, tranquilo, né? Uma vacância boa, né? Bem pouquinho ali de vacância no fundo. Vacância baixa mostra que o fundo tem uma boa gestão. Aqui abaixo, ó, nessa página aqui, a gente consegue ver a vacância do fundo nos últimos meses. Então, olha só, fevereiro de 2023, 2%, 2%, abril, 3%, maio, 4%, junho 3%, depois 2%. Então a gente consegue ver que a vacância é muito baixa. Então isso significa que o fundo tem uma boa gestão, o que é
Muito bom. Então, esse é o check 2 nosso. O terceiro, pessoal, que a gente vai ver é o dividend yield, que é o que a gente recebe de dividendo, né, de renda passiva ali. Esse é o que a gente mais gosta, né? É o quanto a gente está pagando ali na cota naquele mês, né? Quanto é que está custando a cota esse mês? Ela está custando R$100. O fundo está pagando R$1, logo ele está pagando 1% ali de dividendo, tá? Então, o dividendo é também um check para a gente. Só que qual é o ponto, pessoal? Aqui a gente consegue ver o histórico de dividendos do fundo. No Funds Explorer também. Qual é o ponto? Olha aqui. Último dividendo, 0,76 centavos. Nos últimos 12 meses ele pagou 9%. Poxa, Fabrício, só 9%? Meu amigo, 9% isento de imposto de renda. É líquido isso daqui, pelo menos até o momento. Fora que o fundo é um fundo de tijolo. Tijolo costuma valorizar, né? Imóveis aqui são imóveis, valorizam tanto quanto um apartamento que você compra aí ao longo do tempo. Tende a valorizar, né? Então, a gente sempre vai olhar, pessoal, o yield, nunca a gente vai olhar apenas o do mês que a gente está vendo, tá? A gente vai ver se o fundo ele paga direitinho, regularmente, se ele não dá uma queda brusca e depois volta, ou seja, se ele não é inconstante, tá? Então, por exemplo, aqui o fundo no último ano, ó, ele pagou direitinho, uma média ali bem parecida aqui, né? Então, ó, 74 centavos, 74, 76, 76. Então, ele está nessa faixa aí de 74, aí aqui ele já pagou 81, né? E no último, 76, tá? Então, ele pagou regularmente e ali com constância. Então, muito bom. Beleza? A gente fez toda a análise do fundo, viu que o fundo é bom? Aí a gente pode ir pelo yield, tá bom? Agora, nunca compre um fundo porque o fundo é o que paga mais yield, o que paga mais dividendo, porque pode ser uma baita de uma cilada, tá bom? É aquela velha história, né? Quando é fácil demais, quando é muito, não é assim? O santo desconfia, eu acho que é isso, né? Então, sempre desconfie, tá? Sempre faça uma análise completa para depois você, aí sim, vou ver qual que está pagando mais. Uma coisa também importante, né, pessoal, que eu olho é duas coisas, né, na verdade. Localização dos imóveis do fundo. Eles estão localizados nos grandes centros, né? Então, como a gente pode ver aqui, eles estão muitos aqui, Minas Gerais, São Paulo, Bahia. Então, isso é importante, né? A qualidade de quem está, como eu mostrei antes, né? Quem são os inquilinos, a qualidade dos inquilinos é importante. Uma outra coisa também importante é a liquidez do fundo, tá? Um outro check aí pra gente, pessoal. Liquidez média diária. Por quê? O que é liquidez? É o quão rápido você consegue fazer a venda das suas cotas e transformar em dinheiro, tá? Então, você precisa ter compradores no mercado, tem que ter liquidez no mercado financeiro, né? Então você tem aqui uma liquidez média diária de 9,3 milhões de pessoas transacionando. Ótima liquidez do fundo. Então mais dois checks aí pra gente, a localização, tá? A liquidez. Por último, vai ser o P sobre VPA ou P sobre VP, tá, pessoal? Como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo aqui? PVP 1,02. O que significa, pessoal, para vocês entenderem, tá? O que significa esse PVP? O P é fácil. O P é o preço que está sendo negociada a cota no mercado hoje. Então, por exemplo, a cota do BTLG11 ela está 101,57, tá? E o VP é o valor patrimonial do fundo. Valor patrimonial, valor do patrimônio do fundo. Ou seja, se você pegar todos os ativos que o fundo tem ali, todo o patrimônio dele, e vender, quanto ele teria de patrimônio? Esse é o valor patrimonial dele. E aí, se esse fundo emitiu, por exemplo, 500 mil cotas para a gente comprar no mercado financeiro, basicamente ele pegou o patrimônio dele e repartiu em 500 mil partes pequenininhas, tá? O que é então o valor patrimonial? É esse valor do patrimônio dele dividido por cada partezinha dessa. Então, por exemplo, se o fundo, o patrimônio dele todo vale 75 milhões de reais, esse é o patrimônio dele, beleza? Ele emitiu
ele quebrou o patrimônio dele, entre aspas, em 500 mil partes, que a gente chama de cotas, os tijolinhos. Se a gente pegar 75 milhões e dividir por 500 mil, a gente vai chegar num preço por cada cota de R$ 150. Então, o que isso mostra? Isso mostra que se o fundo vendesse tudo que ele tem hoje de patrimônio para o mercado, ele conseguiria R$ 150 por cada cota. Ele conseguiria o valor equivalente a R$ 150 por cada cota. E se a cota que ele está vendendo na bolsa, a cota está sendo negociada na bolsa por 120, quer dizer que ela está barata, porque se ele vendesse tudo, ele teria 150 e ela está sendo negociada a 120, então ela está barata, beleza? Então, pessoal, voltando aqui para o BTLG11, Fabrício, não entendi, toca o barco. Fabrício, entendi, então show de bola. Se você parar o vídeo e voltar, você vai entender, né? Então, o P é o preço da cota hoje, 151,57, e o VP é o valor patrimonial, beleza? Ou seja, se o fundo pegar todo o patrimônio dele e dividir pelas cotas que ele emitiu, hoje cada cota dele valeria R$ 99,65. Ou seja, o valor patrimonial dele, o valor do patrimônio dele por cota é de R$ 99,65 e ela está sendo vendida a 101, logo, teoricamente, ela está cara, tá bom? Porque o patrimônio dele valeria R$ 99,65 por cota e a gente está pagando hoje no mercado R$ 101,57, tá? Ou não seria cara, né? R$ 100, 101 está no preço, vamos pensar assim, tá bom? E o que é esse PVP? Basicamente ele pega o preço da cota e divide pelo valor patrimonial do fundo. E aí 101,57 dividido por 99,65 vai dar 1,02, tá? E aí o que acontece? Quando o PVP ele está acima de 1, a gente entende que esse fundo, essa cota do fundo está cara. Se ele está abaixo de 1, ela está barata. E se ela estiver ali com PVP, se o PVP for 1, está no preço, tá? Então, só que aquilo não é uma receitinha de bolo ali, né? Se tiver um pouquinho acima, pode ser que esteja no preço justo, tá? Também, tá ok, por exemplo, 1,02 de PVP, tá ok. Um pouquinho abaixo, também tá ok, tá? Agora, se tiver muito abaixo, aí você suspeite, vê direitinho, pode ser uma oportunidade, pode ser uma cilada, tá bom? Também está acima não significa que está caro às vezes, porque esse relatório, né, do valor patrimonial do fundo, ele é feito de vez em quando, não é todo dia. Então, que alguém vai lá nos imóveis do fundo e cota tudo que eles têm de valor patrimonial, né, de patrimônio, e divide pelas cotas que eles têm no mercado. Não é todo dia. Então, esse relatório aqui do valor patrimonial, esse valor patrimonial aqui não é de agora. Então, pode ser que o fundo já tenha comprado algum ativo, né, que já esteja até alugado para alguém e que só vai ser contabilizado aqui no valor patrimonial na próxima consultoria que ele contratar para fazer o levantamento do fundo, tá? Então, pode ser que o PVP esteja acima de 1 e ainda assim o fundo esteja sendo negociado barato, tá bom? Então é aquilo, é você analisar, mas de um modo geral, PVP acima de 1, teoricamente, muito acima, tá caro, muito abaixo de 1, tá barato, por volta de 1, 1,01, 1,02, tá no preço, beleza?